Como todo flamenguista, como todo rubro-negro, eu estou obviamente inconformado e chateado com a derrota. O que é muito diferente de estar desesperado, de perder a lucidez. É importante a gente ter cabeça fria, porque nesses momentos, na hora que o time perde, quando as coisas não dão certo, que a gente procura o caminho da melhora, o caminho das vitórias, reencontrar o bom futebol do Flamengo. O Flamengo fez uma péssima atuação? Fez. Primeiro tempo desastroso. Vasco jogou bem? Jogou no que ele se propôs a jogar. Aliás, eu tinha até comentado hoje mais cedo com os amigos que o Vasco vinha apresentando um esquema de jogo dentro do propósito deles, que é disputar a Série B e voltar para a Série A, bem razoável. Muito mais à frente, por exemplo, que o Botafogo, que é uma tragédia em campo. O Vasco vinha se mostrando organizado, vinha se mostrando determinado. Era um time que aparentava um crescimento. E hoje tiveram uma partida realmente de sonho para eles, né? Tiveram talvez umas 5 chances de gol, fizeram 3, né? O Flamengo teve 10, fez uma, quando já estava 3-0, e foi determinante para a vitória do Vasco. Mas eu acho que é importante a gente não desmerecer o adversário. A gente dizer que o Flamengo não pode perder para o Vasco, é claro que pode. O Flamengo pode perder para qualquer time, não deve. O time é montado, o time foi contratado, o time é treinado para não perder nem para o Liverpool, nem para o Real Madrid, nem para o Palmeiras, nem para o Vasco. O Vasco tem investimento muito menor que o Flamengo? Tem. Só que entram 11 jogadores em campo, não entra o investimento, como não entra o estádio, né? Então, não pensem, pelo que eu estou falando, que eu estou conformado, satisfeito. Absolutamente não estou. Mas a gente tem que controlar a própria indignação para saber o que houve, né? E que fatores nos levaram a ser derrotados. Foi, vamos dizer assim, uma ressaca, não uma ressaca física, mas mais uma ressaca emocional da partida de domingo, né, disputada sobre o sol do meio-dia em Brasília, um jogo que levou a tensão ao extremo, e você naturalmente tem um relaxamento depois de um jogo desses. É impossível você considerar o mesmo grau de importância, ter a mesma concentração de uma partida Flamengo e Palmeiras. Esse sim, nosso rival a nível nacional, né, time que disputa conosco o protagonismo do futebol brasileiro. Esse é um jogo que você entra concentrado, emprega todas as suas energias. Mesmo assim, levamos um gol no início da partida, tivemos força para virar no primeiro tempo, depois levamos o empate, quase levamos a virada, quase também fizemos o gol da vitória, um jogo equilibradíssimo, melhor jogo do campeonato do Brasil nessa temporada, e vencemos no pênalti quando parecia tudo estar perdido. Então é normal o time ter uma descarga de adrenalina depois e entrar com certo relaxamento. Mesmo se dizendo, é um clássico, não pode relaxar, não é assim que o corpo humano funciona. Não é assim que a mente humana funciona, principalmente que entre um jogo e outro, terá uma estreia na Libertadores contra um time argentino fora de casa. Outro complicador natural, né? Os argentinos sempre complicam a vida dos brasileiros no futebol, no basquete, enfim. É uma rivalidade, uma tradição muito grande. São grandes esportistas, né? Como nós brasileiros também somos. Então a gente sabe que é um jogo dificílimo. Como o time não vai jogar sábado, o time principal, esse Flamengo e Vasco caiu entre 2 jogos. Então é razoável a gente supor que tenha havido uma certa descarga de adrenalina, o time tenha se relaxado um pouco nessa partida. Eu acho que essa é uma explicação muito mais plausível do que simplesmente dizer foi salto alto ou faltou a Arrascaeta. Aliás, eu queria tocar nesse ponto também, a ausência do Arrascaeta, claro, contribuiu não só tecnicamente, como dentro do emocional, porque parece uma questão bastante óbvia que há uma situação qualquer de renovação de contrato, porque o cara estava treinando normalmente, estava confirmado, de repente foi desligado, teve uma dor repentina, né? E ainda que tenha sido isso, é claro que abala o restante do elenco. E mesmo que não haja essa questão financeira, que parece que há realmente uma pendência aí sobre reajuste de contrato, embora ele seja um dos jogadores mais bem pagos do elenco, isso é evidente que isso mexe com os jogadores, né? É evidente que isso perturba o ambiente no momento desse. Além da perda técnica gigantesca, né? Não dá para comparar a Arrascaeta com qualquer outro de seus substitutos. O próprio Rogério Ceni já comentou isso, né? Falando da importância do Flamengo contratar 1 ou 2 meias aí para suprir exatamente a ausência do Arrascaeta. Principalmente porque Everton Ribeiro não anda jogando bem. Aliás, uma atuação hoje também do Gabigol abaixo da crítica. Péssimo, horrível. Bruno Viana foi mal. O time do Flamengo jogou mal. Gerson, primeiro tempo, horroroso. Aliás, jogou muito mal também contra o Palmeiras. Melhorou bastante no segundo tempo. Muitas críticas ao Rogério Ceni em relação à opção pelo João Gomes no meio.
ao invés de ter entrado, por exemplo, com o Vitinho. Quando o Vitinho entra, ele normalmente é xingado horrores pela torcida. O Michael também é xingado horrores pela torcida. A opção do treinador, a gente só sabe se vai funcionar ou não durante o jogo. O João Gomes, inclusive, fez um primeiro tempo muito bom, né? Muito bom. O técnico não quis, no segundo tempo, continuar com ele, preferiu colocar apenas o Vitinho. Não sei se para poupá-lo para o jogo contra a Portuguesa ou se apenas para manter a espinha dorsal do time mais estruturada, como vinha sendo. Mas o fato é que o Arrascaeta fez muita falta e o time fez o primeiro tempo muito ruim. Levou um gol no início, de bola parada. Depois, quando tentou pressionar, não logrou êxito em criar muitas oportunidades. Acabou levando o segundo gol, que a gente sabe que o Flamengo vai levar contra-ataque sim em todos os jogos, porque a nossa forma de jogar é dominante, é com bola no pé, é com posse. Então, quando o time perde a bola, é natural que a defesa seja adiantada. Esse é um risco que o Flamengo corre, que o Bayern Munique corre, um time que também joga assim, joga na pressão. Os times que têm essa característica de jogo, que é a característica, inclusive, que nos levou a ser campeões da Libertadores, a ser campeões brasileiros em 2019, a ganhar a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana em 2020, foi exatamente esse tipo de futebol na pressão, e a gente sabe que sofre contra-ataque. Isso é inevitável. O que a gente não esperava é que os contra-ataques resultassem em gol. Aconteceu também no terceiro gol do Vasco, numa bola perdida no meio de campo, foi recuperado pelo adversário, que obrigou a defesa a correr de costas, o Morato ficou com uma condição fácil para limpar a jogada e fazer o gol. Então, é evidente, né, voltando ao assunto Flamengo e Vasco mais especificamente, é evidente que todos nós, rubro-negros, estamos profundamente insatisfeitos. Estamos bastante incomodados com essa derrota, mas agora, não é perder para o Vasco que significa que vamos perder para o Vélez. O ganhar do Madureira de 4 não significou, ou de 5, não significou que nós fôssemos amassar o Palmeiras. No futebol, cada rodada é uma história nova que se escreve. Cada jogo é um capítulo que jamais será repetido. Então, é o momento da gente ficar chateado, da gente se aborrecer, mas não de perder a calma, não se desesperar, achar que está tudo errado. A gente só sabe se o treinador acertou ou errou depois que a coisa funciona. É muito fácil ser o famoso engenheiro de obra pronta, né? Dizer que ele devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, até porque a gente não sabe se ele tivesse feito, se daria certo. Não sabemos se ele tivesse entrado já com o Vitinho no primeiro tempo, ao invés do João Gomes, não sabemos se a coisa funcionaria bem. No segundo tempo funcionou? Sim, o Flamengo melhorou bastante. Mesmo assim, levou um gol antes de fazer o seu gol de honra, né? E não é porque jogou o Vitinho ou o João Gomes que justifica o Gabigol jogar pessimamente, o Everton Ribeiro é rapaz, o Isla se apresentar sempre, né, na maneira equivocada na hora de colocar a bola na área, o Gerson não tem uma atuação tão ruim, então o Gerson só sabe jogar 2 metros atrás do que ele jogou hoje, ele não consegue jogar na frente, porque quando ele foi de volante, ele várias vezes foi numa lateral, foi na outra, e rendeu muito mais no segundo tempo que no primeiro, fazendo funções não iguais, porém assemelhadas quando estava atacando. Só mudou a formação, né? Na verdade, o que poderia ter sido feito era o João Gomes jogar mais atrás, Diego e Gerson jogarem alinhados, como muitas vezes jogam, e centralizar o Everton Ribeiro para botar o Gabigol e o Bruno Henrique mais próximos e explorar os avanços laterais. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo fez várias modificações, várias alterações de posição durante o jogo e a coisa não funcionou. Hoje foi um daqueles dias que a gente pega para esquecer. O dia que deu tudo errado. O dia que a bola não entrou, que o adversário fechou o gol, que o outro time conseguiu fazer gol toda hora. Isso no futebol acontece, vai acontecer sempre. Um dia o Flamengo vai perder para o Botafogo, vai perder para o Olaria, vai perder para o São Cristóvão, para a Ponte Preta. Esse dia vai acontecer, né? Nós já estamos ganhando muito mais do que estamos perdendo. Acho que isso é o mais importante. Então, é para se chatear? Sim. É para ficar puto? É para ficar puto pra cacete. Mas não é para achar que o mundo acabou, achar que está tudo errado, entrar em desespero. O jogo que nos interessa mais agora é o jogo contra o Vélez, no dia 20, terça-feira que vem. Esse sim é o jogo mais importante do ano. Estreia da Libertadores, uma vitória fora de casa seria excelente para encaminhar a classificação e é com foco nisso que o Flamengo tem que jogar. É esquecer esse jogo de hoje, apagar isso da memória e focar, concentrar, ter tudo na cabeça para o jogo de terça-feira. Enquanto isso, vamos botar os nossos reservas, mesclados aí com o Sub-20, para enfrentar a Portuguesa no sábado e tentar uma vitória que nos mantém na luta ainda pelo título da Taça Guanabara. Porque para o quadrangular do estadual já estamos classificados, ou como primeiro ou como segundo, provavelmente, e teremos aí talvez alguma vantagem. Mas o importante é Libertadores. O estadual é importante? Sim, mas é muitos degraus abaixo do que outras competições, como a Libertadores, o Brasileiro e a própria Copa do Brasil.
Meus amigos, boa noite. Saudações rubro-negras. Vamos em frente.